Olá, vamos começar a correção dos exercícios que falam sobre o Teorema de Tales, semelhança dentro das paralelas, ok? Vamos aí à correção da primeira questão. O desenho abaixo estão representados os terrenos 1, 2 e 3. Quantos metros de comprimento deverá ter o muro que o proprietário do terreno 2 construirá para fechar o lado que faz frente com a Rua das Rosas? Basicamente ele quer saber quanto vai medir esse lado aqui do terreno, tá ok? Como eu não sei, eu vou chamar de x. Então, e como as laterais, os muros laterais são paralelos, então a gente vai ter segmento entre paralelas. Isso vai determinar uma proporção, ou seja, 24 sobre 15. Observa que esse 24 e o 15 pertencem à mesma reta, tá? São pedaços de uma mesma reta e eles geram uma razão. É igual à mesma correspondência na outra reta, no caso x sobre 20, tá ok? Então aqui ó, a correspondência desse lado sobre esse lado, que estão sobre essa mesma reta aqui que representa a Rua das Rosas. Então, as razões elas são geradas por segmentos de uma mesma reta que estão entre paralelas, tá? 24 sobre 15 é igual a x sobre 20. Essa igualdade vai nos determinar o valor x aí, que é o terreno de frente para a Rua das Rosas. Basta multiplicar cruzado. Então, 15 vezes x, 15x, 24 vezes 20, 24 vezes 20, 480. Então, x vai ser 480 dividido por 15. X é igual a 480 dividido por 15 é igual a 32. Ou seja, esse lado aí vai medir 32 metros. Última alternativa. Beleza? Questão. Calcule o valor x sabendo que as retas E, F e A são paralelas. Então, paralelas, ok? Três retas paralelas. Quer determinar o valor de x, que está entre uma dessas paralelas, tá? Ela está entre duas paralelas aí dessas três retas paralelas. Isso determina a proporção, gente. Toda vez que você tiver retas cortando paralelas, esses segmentos entre as paralelas, eles são proporcionais, tá? Eles geram uma razão. E para determinar essa medida aí, basta montar uma regrinha de 3. Então, nesse caso aí, x sobre 25, que estão na mesma reta, são pedaços de uma mesma reta, é igual a 60 sobre 40, que também são pedaços de uma mesma reta e estão entre as mesmas paralelas. Ó. X e 60 estão na mesma paralela, dentro das mesmas paralelas, 25 e 40 também estão dentro das mesmas paralelas, tá ok? Então, bem tranquilo aí de resolver, tá? Vamos lá então. Basta resolver essa igualdade e para resolvê-la é só multiplicar cruzado. Então, 40x é igual a 60 vezes 25. Então, vai dar, se eu não me engano, 1.500. Mas vamos verificar aqui. 60 vezes 25. 1.500. X é igual a 1.500 dividido por 40. Pega isso aí e divide por 40. Você tem x igual a 37,5. Tá? Então, letra D aí, 37,5. Primeira questão. O jardineiro, Sr. Arthur, fez um canteiro triangular composto por folhagens e flores, onde as divisões são todas paralelas à base. Sendo assim, as medidas x e y dos canteiros de flores são respectivamente. Bem, observa aqui, ó, todas essas divisões aqui dos canteiros são paralelas à base, que é a AB. Tá, ok? Então, se eu tenho paralelas, esses pedaços dentro das paralelas, eles são proporcionais. Dessa forma, consigo montar uma regrinha de 3. Montando uma regrinha de 3 aqui entre essas paralelas circuladas aí, para a gente poder determinar o valor de x. Então, a gente vai ter x sobre 35, que estão dentro do mesmo segmento de retas, é igual a 20 sobre 25, que estão na mesma reta do outro lado, ok? Com isso a gente vai ter aí a correspondência aí das paralelas. Multiplicando isso cruzado, vai ter 25x igual a 700. 25x igual a 700.
25x igual a 700. 700 dividido por 25. X é igual a 700 dividido por 25. 28. Então, o x é 28. Observa que a gente tem duas alternativas aí com 28. Né? Tem essa e tem essa. Tá? Quando eles falam respectivamente, tá? O x é o primeiro valor e o y é o segundo. Então, teoricamente, a gente já sabe a resposta aí. Né? A resposta aí basicamente é essa aqui. Ó. O x é 28, então provavelmente o y vai dar 56, mas vamos calcular o y também. Para determinar o y, a gente vai usar essa outra paralela aqui, ó, essas outras paralelas, onde tem o y e tem os valores. E aí você faz a mesma coisa, então lá, ó, y sobre 35 é igual a 40 sobre 25, ou seja, esse segmento sobre esse é igual a esse sobre esse, tá? Observa que eu peguei o y primeiro, tem que pegar o 40 primeiro, tá? Do outro lado da igualdade. Então, a gente vai ter 25y igual 35 vezes 40, 1.400. Aí, pega 1.400 e divide por 25, a gente vai ter 56. Ou seja, realmente é o valor que a gente esperava encontrar. A letra B é a resposta correta, tá ok? Mas por essa palavra respectivamente, você já sabe que o primeiro valor é o de y e o segundo é o de... o primeiro valor é o de x e o segundo é o de y. Então, se eu já achei x 28 e só tenho uma alternativa onde o primeiro valor é 28, isso é a resposta correta, tá? Mas é sempre bom fazer o restante para poder verificar que realmente a resposta está correta, tá? Para não ter nenhuma dúvida. Mas aí está a resposta ali. Quarta questão. Para melhorar a qualidade do solo, aumentando a produtividade do milho e da soja em uma fazenda, é feito rodízio entre essas culturas e a área destinada ao pasto. Com essa finalidade, a área produtiva da fazenda foi dividida em 3 partes, conforme a figura. Considere que os produtos A, B, C e D estão alinhados. Considere que os pontos A, B, C e D estão alinhados, os pontos H, G, F e E estão alinhados, os segmentos AH, BG, CF, DE são 2 a 2 paralelos entre si. Nessas condições, as medidas do segmento GF em metros é. Basicamente, o problema todo quer dizer que esses segmentos aqui são todos paralelos, tá? E esses pontos aqui estão todos alinhados, fazem parte de uma mesma reta. Isso vai determinar segmentos proporcionais, ou seja, todos esses segmentos aqui dentro das paralelas, eles são proporcionais, tá? Eles têm uma razão de proporção, o seu crescimento ele é regular, tá? Ou decrescimento. Isso vai nos determinar algumas medidas aí a partir das outras, tá? Nesse caso, ele quer saber quanto mede essa medida x aqui. Somente essa medida x que ele quer determinar. Tá? Então, para ela, a gente vai usar uma correspondência. X, já que são paralelas, existe uma proporção. Nesse caso, a proporção é x, que é esse pedacinho. Como a gente não tem nenhuma outra medida aqui, tá? A gente não vai usar ela sobre outra, a gente vai usar ela sobre o todo. Todo, que mede 1980. Tem que ser uma medida sobre uma outra medida na mesma reta. Como a gente não tem outra medida além do x aqui, a única que a gente tem é o todo, que é 1980, vamos usar o x sobre o todo. X sobre o todo. E lá na outra reta a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos pegar o correspondente do x, que é 600, tá? Sobre o todo. Quem que é o todo ali agora? Junta tudo aquilo, 500 mais 600 mais 700. Isso vai dar um total de 1.800, tá? Junta 500 mais 600, 1.100, mais 700, 1.800. E aí você tem a sua proporção. E a proporção aqui ela foi construída pegando um pedaço sobre o todo. X sobre o todo, 600 sobre o todo. Tá ok? E aí você multiplicando cruzado, você vai determinar o valor de x, ou seja, 1.800x é igual, aí pega 1980 e multiplica por 600. Vai dar 1.188.000
E aí agora você pega esse 1.188.000 e divide por 1.800. E aí você vai ter um total de 660. Então, esse lado aí de soja, né, mede 660 metros, tá ok? Última questão sobre proporcionalidade dentro das paralelas, ou teorema de Tales, né? Determine o valor de x na figura abaixo, sabendo que as retas A, B e C são paralelas. Bem, se essas três retas são dentro dela, a gente tem segmentos proporcionais. Então, esse segmento 9 e 15, tá? 9 e 15, aqui x e 18 são proporcionais, tá? Só tome esse cuidado que você tem que pegar segmentos dentro das segmentos de uma mesma reta para montar as razões, para montar as frações. Então, por exemplo, eu vou pegar o x, então vai ficar x sobre 18, porque o x e o 18 é que estão na mesma reta. Tá? Muita gente pega aí x sobre 15 e aí dá errado, porque o x e o 15 eles não estão na mesma reta, eles não estão sobre a mesma linha. As razões devem ser feitas por valores na mesma linha. Tá? Então, x sobre 18 é igual a 9 sobre 15. Essa é a razão correta, é a igualdade correta. Tá? X sobre 18, 9 sobre 15. E agora é só resolver essa igualdade multiplicando cruzado, ou seja, 15 vezes x dá 15x, 18 vezes 9 vai dar 162. Então, a gente tem x igual a 162 dividido por 15. 162 dividido por 15 vai dar 10,8. Então, essa é a medida do x aí, 10,8. Ok? Muito simples. Bons estudos para todos aí. Tentem fazer sempre que possível os exercícios antes das correções e até a próxima aula.